Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Paciente 45, nosso podcast que entrevista profissionais e especialistas da área da saúde. Hoje eu tô com uma super responsabilidade, mas tô bem feliz de estar com essa responsabilidade, que é receber, entrevistar e ter a oportunidade de apresentar um pouco mais para vocês essa mega profissional, uma pessoa maravilhosa, experiente e muito talentosa no que ela faz. Tô falando da doutora Raquel Camargo. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Andressa. Tô tão feliz que você aceitou nosso convite, sabia? Eu também, eu adoro isso. Ó, o nosso podcast tem uma pegada diferente. Pois é. Quando eu percebo, quando você faz o atendimento no consultório, é intimista, é atencioso, dedicado, se importando mesmo com o paciente. Mas mesmo assim, ainda falta aquele momento, aquela oportunidade de poder deixar as pessoas nos conhecerem um pouco mais, né? Sim. E esse podcast é pra isso, a nossa conversa Na verdade, hoje. sou eu que conheço eles, que eu vasculho a vida. Nossa, adoro. Sério? Aham. Como que você desenvolveu esse método de atendimento? É tão esquisito isso, né? Eu fui uma criança e uma adolescente muito quieta. Mas quieta ao ponto, assim, das pessoas acharem que eu não deveria ser muito inteligente, né? E aí, quando eu passei em medicina, até foi uma coisa meio, sabe, para as pessoas é uma surpresa. E depois, eu não sei, eu acho que eu tenho essa coisa de ser curiosa, de gostar, de saber da história da vida de cada um para chegar, porque a pessoa é um todo, né? Eu não posso picar o ser humano em pedacinhos e, eu vou tratar isso aqui. Ela tem o emocional que conta, não é só a doença orgânica, né? Então, é isso mesmo. O meu paciente chega, ele pega um cafezinho, um chazinho, ele entra com a bebidinha quente e a gente bate um papo como nós vamos fazer aqui hoje. Sim, quando eu fui fazer uma visitinha no consultório da doutora Raquel, apresentar para ela o projeto do podcast, a proposta, o convite para a entrevista, eu me senti muito à vontade, porque o consultório, de maneira geral, de todo mundo, tem um padrão de atendimento, você sente aquele ambiente de consultório, uma barreira, fica naquela né? expectativa, não digo até barreira, mas é um modo, um padrão, né, de atendimento. E o jeito que é o seu consultório, eu sentei ali na recepção, na mesa de estar, assim, da recepção, várias receitinhas de comidas saudáveis, o que tem tudo a ver com o propósito da carreira da doutora. Vi também, por exemplo, uma fruta fresca, uma maçã agora a gente fresca. deixa as maçãzinhas, eu né? falei, gente, eu nunca vi isso em nenhum lugar. Nem Sabe spa. que eu atendo muita gente de fora e às vezes eles vieram sem o café, ou vem jejum, ou veio uma criança e aí escondido tem o pirulito, né? Tá. Mas que eu tenho que estragar o filho dos outros. Claro. Mas a maçãzinha tá ali. Sim, eu falei, gente, que clima gostoso de bacana. ser esperado, recebido. O lado humano, né? Humano. Isso se perdeu muito, isso a gente tem que resgatar. Tem que, principalmente para as mulheres, né? Nós somos seres com uma energia. Você sabe que os homens mudaram muito. Mais carência. Não, eu acho que os homens mudaram muito, Andressa. Sério? É engraçado, muito. Porque a gente tem uma imagem do homem forte, o homem que não liga, o homem que não... Não, hoje eles vão lá e eles olham, eu tô sozinha, eu quero encontrar alguém bacana. Até às vezes pede, se conhece alguém? Eu quero uma parceira para viajar, para ter colo, para assistir TV, para andar de mão dada. É uma coisa assim que a gente acha, né? Que não, não, por trás sempre de uma figura forte existe um ser humano, né? Inclusive, com carências, com expectativas, com sonhos, né? Independente de idade. Esse estereótipo do homem forte que não sente nada, ele tem um motivo de existir, porque por muito tempo os homens tentaram transmitir essa imagem, né? Mas está desconstruindo mesmo, muitos estão fazendo terapia, né? Isso era uma coisa que ninguém fazia, e quem fazia não falava. Eu sou de uma geração assim que está na transição das coisas, né? Eu sou da época que não existia nem micro-ondas. E agora a tecnologia que a gente tem, né? Isso é muito incrível, porque eu vejo meu filho adolescente e ele dá show, né? E eu fico, nossa, super desconstruído, assim, nesse aspecto de esse aspecto cultural, homem e mulher também. Eu sou daquela geração que a moral e os bons costumes eram completamente opostos do que é normal hoje. Estilo homem não chora. Não precisa ser assim, né? Eu também tenho vários testemunhos ao meu redor de homens que transformaram o comportamento, quebrando esses padrões, mas em nome de ser feliz e serem eles mesmos. É o que chega a essa fase, principalmente depois dos 50, que a gente pensa justamente isso. Eu não tenho mais tempo de ser infeliz. Ou eu vou ser feliz ou eu vou ser feliz. E se vai atrás de buscar isso, né? Passando por apuros, por dores, mas
lutando para, não, eu não vou terminar minha vida sendo infeliz. Eu quero curtir, eu quero conhecer, eu quero experimentar, quero ser feliz, né? Eu acho Claro. isso muito bacana. Raquel, eu quero falar um pouquinho de você. Ah, Vamos falar de tanta você. história. Tuas primeiras memórias, assim, tuas primeiras memórias de vida. Como que foi sua infância? De onde veio a Raquel? Como que você chegou onde você está hoje? Foi um sonho? Foi algo que o universo te trouxe? Quais são suas primeiras lembranças de infância? Onde você nasceu? Onde você cresceu? Eu nasci aqui. Eu sou de uma família antiga aqui, colonizadora. Meu pai foi o primeiro promotor da cidade. Olha que legal. E depois ele advogava, né? A doutora Ayrton Camargo. E a gente morava ali na Carlos Gomes, do lado da Onjo. Nossa, super no centro da cidade. E a gente tinha poucas coisas na cidade, né? Eu lembro quais eram os meus doces de infância. O Suspiro Colorido, a Maria Mole, que tinha uma quitanda, não é nem um botecozinho, um armazenzinho, né? Na frente de casa da família do Dr. Guerra, advogado, né? Que estudou com a minha irmã. Ele foi meu professor e meu advogado. E o avô dele, eu lembro que eu ia com poucas moedas lá, não sei de onde que eu tirava aquilo, se minha mãe me dava, e ele me enchia de bala, né? Então aquela lembrança, né? De doce e tal. Então, do meu pai, o que eu recordo? Que meu pai me ensinou que a sua palavra tinha que valer mais que a sua assinatura. Então, isso eu guardei muito dele, né? Era um homem muito correto, assim. E da minha mãe, eu acho que o exemplo de força, de coragem, sabe? Ela dizia, vai, mete a cara, vai dar certo. Mas, mãe, vai, já teve alguém que fez e conseguiu, você vai também, você vai ver. Filho meu, ela não era do tipo, olha, se ganhar ou se perder, pelo menos você tentou. Ela falava, não, filho meu, não entra numa guerra para perder, vai. E assim, forte, eu fui mulher indo. Forte. Então, aí a medicina apareceu. Primeiro que agora, recordando, qual era a minha brincadeira de infância? Eu não cortava o cabelo da boneca, eu cortava a barriga. Então, veja, né? É surreal. Daí, depois da vida adulta, a gente olha para trás e, gente, aquilo ali já era, né? Uma tendência. Aí tive um tio médico e um belo dia ele me levou a assistir uma cesariana. E eu tinha 12 anos. Quando eu vi aquela criança sair da barriga da mãe, eu fiquei assim, parece que eu vi o Big Bang, o universo acontecendo ali, sabe? Aquilo para mim foi um marco. E aí meus pais não queriam que eu fosse embora, né? Só eu e uma outra irmã que era pequena, verdade. E aí me fizeram meu propósito, minha mãe queria que eu fosse professora. O que a gente tinha de curso aqui, faculdade, em Cascavel, na época? 39, 40 anos atrás. Era ou você ia ser professora ou engenheiro agrônomo, do que eu me lembro, não tinha outro curso. Era o que tinha, né? E eu quis ir para Curitiba. Mas você tinha irmãos? E só tenho uma irmã 8 anos mais nova que eu, que é advogada e está terminando psicologia, Ana Lúcia. E que eu digo sempre também que, apesar de ser 8 anos mais nova, em muitos momentos ela foi uma mãe para mim. Ela, hoje pensando, ela é a minha conselheira. Ela que me tira dos meus momentos de angústia, sabe? É tão engraçado isso, né? Deveria ser eu que sou a mais velha, mas acho que ela é a mais centrada mesmo. E aí eu quis ser médica e fui embora para Curitiba porque aqui não tinha. Mas veja, olhando hoje, eu tenho enteados que fazem medicina, fizeram medicina, os recursos que eu tinha era nada, né? Eu não tinha carro, não tinha empregado, não tinha computador, não tinha celular, telefone, né? Não existia. Então, você passava saudade da família. Os interurbanos eram caríssimos. Você ligava, daí vinha para casa de ônibus, né? Era aquilo. Mas dá uma saudade dessa fase, porque você cria amigos na faculdade de medicina que são irmãos, né? Porque você fica 6 anos ali, você vê gente nascer junto, você ajuda a gente a nascer, você ajuda a gente a partir para o outro lado. Então, eu sempre digo que a pessoa entra de um jeito e sai de outro, né? Não tem como não ser transformado, né? Você é espremido mesmo, isso faz parte, né? Você não dorme para estudar, você fica dias sem dormir, você não tem outro assunto, você não tem tempo para nada. Você vai ser aquilo ali, né? Preparado, né? Preparado, Vocês formam uma nova família, né? Quando saem, assim, da cidade, vai para outro lugar. Principalmente nessa época. Eu acho que hoje, com a internet, com tudo, você tem novas possibilidades de matar saudade toda hora, de se sentir próximo, de muito mais recursos, de se distrair muito mais também da saudade. Eu acho que vocês viveram um tempo que não tem como a gente viver mais, mas que é muito enriquecedor. É muito porque você se torna um ser humano mais forte, mais preparado, e ao mesmo tempo aumenta o valor, né? Da família, do ser humano. E aí, a minha história na medicina foi ímpar também, porque eu fugi como toda aquariana, eu fugi do tradicional.
porque eu não terminei a faculdade como se fazia, fui fazer uma residência. Eu descobri que tinha uma franquia de medicina estética que fazia, porque não existia pós-graduação disso no Brasil também. Então, por exemplo, na época, isso já fazem 33 anos que eu estou formada, então quase 39 estudando medicina, 40 anos, os dermatologistas, por exemplo, não tratavam nada de estética, eles não faziam creme para manchas na pele, é surreal lembrar disso. Eles tratavam lepra, micose de unha, alergias, porque não existia um alergista na cidade, né? E aí eu trouxe a medicina estética para Cascavel, que na época a estética em Cascavel era uma pessoa chamada Henriette. A Henriette era esteticista que a gente tinha que fazer a limpeza de pele e drenagem linfática manual, ponto. Não existia peeling, não existia botox, não existia preenchimento, não existia nada, equipamentos para corpo, né? Nada, a gente não tinha. Isso quantos anos atrás? E isso foi muito mal visto, 33, 34 anos atrás, foi muito mal visto pela classe médica. Principalmente dermatologistas e cirurgiões plásticos que acharam, acho que entenderam um pouco errado na época. Eu digo na época porque hoje, ou eles ou os filhos têm clínicas de estética. Mas na época, então, você não é médico, você é esteticista. Não, isso é coisa de louco. Isso aí não é medicina. Foi uma coisa muito difícil deles digerirem, sabe? Entenderem. Depois disso, eu não parei. Já encrenca para o meu lado, já digo. Eu comecei... Inovar, né? Levou acho que uns 15 anos, eu vi uns idosos correndo maratona. E eu era obesa, cansada, os pacientes já não respondiam como antes, estavam com queixas também, né, pela idade. E eu pensei, o que é isso? Modulação hormonal. Outra loucura da Raquel, né? Porque eu fiquei anos, sabe? E aí, quando eu trouxe os cremes transdérmicos hormonais, os cremes de hormônio, também recebia recado dos médicos das minhas pacientes, tipo, o ginecologista mandava me avisar que isso não funcionava, que o hormônio não passa pela pele, que isso é uma bobagem. Hoje qualquer um vai na farmácia e compra, né? Surreal. No mundo inteiro, né? Mas não contente só em ver um lado inovador da coisa, eu quis ver o tradicional também e fui fazer endócrino. Daí eu fui fazer uma pós-graduação em endócrino. Essa graduação foi legal, porque ela levava a gente para ter algumas aulas em Harvard, então foi bacana. E na volta, resolvi fazer aula com o Dr. Elzimar Coutinho, que foi o pai dos anticoncepcionais no mundo, um brasileiro, porque ele criou a pílula via oral, ele criou o injetável, que foi sem querer. O primeiro anticoncepcional foi uma descoberta que era para engravidar e as pessoas não engravidavam e não menstruavam. Então, ele descobriu assim os anticoncepcionais. Nossa, que curioso. O Implanon, o Mirena, o Chip da Beleza, que não tem nada de Chip da Beleza, tá? Que fique bem claro que é um medicamento para tratar endometriose, maravilhoso. E como consequência, você pode ter alguns benefícios estéticos, tá? Então, infelizmente, tomou um rumo a coisa totalmente equivocado. Mas também, 10 anos atrás, quando eu fiz o primeiro implante hormonal do Paraná, eu e minhas manias de ir na frente, ouvi muito que isso dava câncer. Hoje não dá mais. Então, uma verdade, medicina leva 10 anos para se tornar verdade, né? Porque tem que ser muito testada. Então, assim, né? Foi gostoso e foi sofrido, porque até ser aceito... Mas o que eu digo para as pessoas? Você tem que acreditar e insistir na sua verdade, no que você sabe que é correto. Que você não está fazendo uma coisa errada, que você está fazendo uma coisa que tem embasamento científico, né? Porque não é tirado do nada isso. Só demora para chegar aqui. Mas vem. E hoje sou muito feliz em fazer tudo isso. Eu acho que hoje pode até chegar mais rápido, mas as pessoas têm aquele pezinho atrás, ficam esperando alguém fazer, melhorou alguém muito, testar, né? Andressa melhorou demais. Né? Hoje a gente tem nutrólogos, aí já tem bastante gente medicina fazendo, esportiva, né? Tudo, né? Muita gente boa. A medicina em Cascavel é muito boa. Muito, aqui não tem o que questionar. Tem muito profissional bom, tem muita opção, muito tudo, né? Então, hoje eu tinha desanimado um pouco de estética, eu faço um pouco de estética ainda. E faço muito essa coisa de check-ups hormonais, nutricionais, intolerância alimentar, para prevenir doenças ou tratar as coisas que as pessoas já têm. E isso é muito bacana, né? Porque, por exemplo, menopausa, libido,
é uma coisa devastadora para um relacionamento, para a vida das pessoas, né? E não só para a mulher que entra na menopausa, para o marido, para os filhos, todo mundo sofre junto. São sintomas que facilmente podem passar confundidos com uma depressão, desânimo, Então é o uma que eu falta digo, de não amor, tem né? por que você viver mal. A gente tem Não. recursos saudáveis e acessíveis. A gente imagina que, né, deve ser muito caro. Não é. Você deve ver muito isso, né? Por exemplo, uma mulher que tá meio mal, chateada, libido baixa, ela vai descontar. Carro novo, bolsa nova, compra e nunca tá satisfeita. Mas uma hora E ela daí tá é uma tão outra- chateada com a vida que nem isso supre supre mais. Não. E é muito mais caro do que um bom tratamento, uma boa terapia, algo que alimenta seu bem-estar, né? É investir em si mesmo, Em né? si mesmo. Não é caro, gente. Mesmo Não. falando assim, mesmo E pra quem não quando- tem muito e poder assim, aquisitivo. o que é caro Vale. É. para mudar Caro a é sua ser vida? triste, doente, desanimado. Para você nunca mais ter energia. enxaqueca, fibromialgia. O que é caro? Sim. E hoje existem várias maneiras de fazer os tratamentos, né? Considerando que vai ser algo contínuo, Sim. no longo prazo, que também a pessoa vai É. incluindo aquilo no custo de vida e leva, né? Vai embora. Uma pergunta, né, a respeito do teu dia a dia. Hoje teu público é predominantemente feminino ou masculino? Eu tenho os dois, mas eu acho que ainda mais mulheres. Só É. que quando elas melhoram, elas querem cuidar do marido. Sim. Elas não tem como querem não. cuidar dos filhos. Uhum. Elas querem trazer a mãezinha que está mal, Ah, o sim. irmão. Então, isso é muito comum. Que é muito legal. comum. E eu acho que isso é um atestado de que o trabalho foi bom, de que a pessoa reconhece o valor no que ela recebeu. Tem muito Porque eu não isso. levaria uma amiga, uma irmã, muito menos uma Uhum, mãe, é. né? Uma sogra, uma pessoa Ou pra você alguém, cuidar. ou se alguém não fosse. vê aquela pessoa, nossa, né? Ou tá numa roda até, sei lá, tá no salão fazendo unha e vê alguém se queixando que tá sofrendo com a Ó, a menopausa. doutora mudou. Que tá não sei o quê. Diz, olha, eu tinha isso e melhorei, né? Tô bem, não tenho sintoma nenhum. Então, isso é muito bacana. Sabe como eu conheci você, Raquel? A primeira vez que eu não ouvi lembro. falar de ti, a primeira vez que eu vi você e tudo mais, as amigas do Val, tinham várias mulheres, assim, umas mulheres bonitas, e não eram gurias com 30 anos, né, novinhas e que eram bonitas. Eram aquelas mulheres que quando tem uma foto de biquíni ou quando elas colocam uma roupa, você fala, gente, ela é Nossa. maravilhosa, ela tá com tudo em dia. Alguém falava a idade, eu tenho tantos anos. Você olhava e falava assim, gente, que isso? A doutora Raquel me cuida, eu faço procedimento com a Raquel, ela faz acompanhamento comigo. Ouvi já paciente tua falando assim, eu tava assim e tal, não tava legal naquela época, mas agora eu tô fazendo acompanhamento com a Raquel. E daí eu vendo as amigas da turma do Val, a mulherada ali e tudo, e algumas mães de amigos meus também, que eram maravilhosas, eram pacientes tuas. Eu vi o testemunho, sabe, olhando, e depois eu via, ela é paciente da Raquel. Ou elas comentavam, hoje né? as pessoas eu sou têm paciente da muita Raquel. vontade de se sentir bem e na área estética e não se descaracterizar, Isso. né? Uhum. Que é o que agora está acontecendo, né? Tirando o que colocaram no rosto para Serem elas mesmas, né? terem Eu tenho uma visto identidade. isso. Só que tem que ter muita noção, muita experiência pra. Tem algumas mulheres que são mulheres maduras e ficam mulheres maduras muito bonitas. Muito E bonitas outras e ficam admiráveis. caricaturas. E outras ficam assim. Muito Caricaturas, desagradáveis, o Aham. visual. E eu acho que elas tentam gostar, mas eu duvido que elas realmente gostem daquilo que elas alcançam com alguns tipos de Complicado. procedimentos e alguns E resultados, a né? busca é incessante, né? A gente Porque- vê que aí existe algo por trás daquilo. A gente quer ser o mais jovem possível, mas eu, por exemplo, eu não quero ter 18 anos, não quero ter 15 anos. Eu também. Eu estou com 56, claro. Você E me tem olho e que- sempre acho defeito, né? Ah. Até porque eu tenho isso. Eu olho para uma coisa, eu bato o olho no defeito. Isso até foi um traço bom no meu Claro, caso, né? eleva o nível de exigência, né? Mas eu penso assim, que eu quero ser a minha melhor versão com essa idade. Ou eu quero combater o envelhecimento excessivo, sabe? Agora, Mas eu não pagar o preço que for, pra ter... Não. nessa minha fase Você já de viu vida... uma curiosidade? Tem um homem, não lembro de qual é a nacionalidade dele e tal. Ele tá investindo um monte e ele tá dedicando a vida a isso. Ele tem, tipo, 48, 50 anos. E ele tá tentando provar que ele vai reverter o metabolismo dele a 20 anos. Aham. Ele tem um filho de 20 anos e daí ele quer ter 20 anos de metabolismo novamente. Você já viu algo sobre isso? Vi. O que tu achou? Achei surreal, acho que ele tem que se tratar, né? Mas eu respeito a opinião de cada um, sabe? Eu sempre fui muito assim. Acho que a gente tem que respeitar. De repente, o que não é importante para mim é para ti. Ou a pessoa tem um propósito É maior o de que eu provar, digo, né? você que tem a que idade... tentar ser feliz. Se ele vai ser feliz com aquela... Não, digo, o Cara, que tu né? achou enquanto médica, por exemplo? O cara tá tentando impor um ritmo pro metabolismo dele, ou hoje com a Isso é medicina uma do jeito busca que tá. todo mundo, a medicina mesmo vai atrás, né? Da fisiologia dos telômeros, que
que são as pontas dos nossos cromossomos, eles vão envelhecendo com a idade, eles vão ficando mais curtos. E quando acabou, você morre. Então, o que que a medicina faz? Tenta. E a epigenética, porque você tem uma genética. Tipo, eu sei que eu tenho um gene para câncer de intestino. É não só porque eu tenho uma tia que desenvolveu câncer de intestino, porque eu já fiz exame genético e tenho mesmo. Mas não quer dizer que isso é uma sentença de câncer de intestino. Quer dizer que se eu não me cuidar, se eu me pôr a fumar, a ficar obesa em excesso, a comer um monte de conservante, de temperos prontos, isso Sedentária. vai desenvolver. Então, a epigenética é o quê? Você tem uma genética, mas você deveria ter hábitos de vida, suplementos, né? Cúrcuma, anti-inflamatório, ômega 3 e tal, que deixem cegos esse gene ruim. Então, hoje a coisa melhorou muito, né? Você entende o processo do envelhecimento, a fisiopatologia das doenças e tem como você controlar isso. Sabe quem eu gosto muito e que trabalha nesse segmento de controlar a doença, os genes, através da alimentação e dos tratamentos? Luciano Bruno. Você gosta do trabalho dele? Já tive aula com ele. Sério? É bacana. Nossa, gente, eu conheço E uma uma família... pessoa que é um querido. Um querido, né? querido, Um é. amor de pessoa. Acho que conheço ele faz o quê? Uns 10 anos. Estamos em 2023. No mínimo uns 10 anos. E na época ele falava mais sobre nutrição, ele começou a cuidar da Bela Falcone, e daí depois foi. Daí ele era Quem casado, ele começa é uma separou. paixão, a gente tem um Eu vício, acompanhei até né? a vida dele, até a história de vida dele eu acho o máximo. E essa dedicação que ele tem com o estudo dos genes, controle de doença e tudo mais, eu acho incrível. E é possível fazer isso aqui também, não só lá possível. longe, para as estrelas, Você né? sabe que dos fitoterápicos, das substâncias que se usam, eu tive aula com um italiano também que estuda só isso. Uma tentativa de bloquear alguns genes que levam à doença. Eles que o que eles ainda não conseguiram é o gene do Alzheimer, que é uma luta. Assim, há anos eles estão tentando encontrar uma maneira de parar, porque é familiar mesmo, né? Mas ele falou coisas interessantes, tipo o cacau, né? Ele tem substâncias ali excelentes para a saúde. Ele se tem mais, o melhor cacau é o brasileiro. O brasileiro, é o cacau lá da Bahia. Mudou minha alimentação, a visão do Luciano Bruno, porque ele falava sobre variedade, sobre fitoquímicos. Eu nunca tinha escutado a palavra fitoquímico, eu já tinha ido em 6, 7 Hoje nutricionistas. a gente sabe essa história de desbiose, alteração de flora intestinal, né? Outro dia eu tive aula com a doutora Doriana, ali da Gastroclínica, ela é mestre, doutora em intestino, né? Uma gracinha também, gosto dela. E ela mostrando que realmente existe uma relação entre cérebro e intestino, né? Mexe com emoções, porque a sua serotonina, 97% dela é feita no intestino. Mas ela mostrando a importância disso, as doenças que dá câncer, diabetes, autismo, e o índice de autismo aumentou muito. E qual era o prato ideal? Batata doce, uma cenourinha ralada, grão de bico, alface e tomate, um pouquinho de arroz e feijão e um bife magro. Então, menos gordura, mais fibra, mais colorido, muita verdura, muita fruta, né? E usar probióticos e prebióticos, né? Cuidar da sua flora. Só aí você já tem um ganho e descobrir as suas intolerâncias alimentares, né? Porque não adianta você tomar lactobacilo todo dia e não excluir totalmente o que você é intolerante. Eu até ia te falar. Eu senti que depois de uma fase da minha vida, eu pareço ter desenvolvido uma intolerância. Isso é possível? Eu mesmo tenho uma teoria, porque na verdade, assim, é genético. Hoje a gente vai ali aqui nos laboratórios, faz o exame de sangue e define, os convênios pagam este exame para saber se você tem intolerância a glúten ou lactose. Faz exame de sangue. E é muito importante fazer um exame de fezes, que o paciente odeia coletar, para ver se tem fungo ou sangue nas fezes, porque ver se tem sangue pode ser várias coisas, pode ser, né, hemorroida, mas pode ser câncer, você tem que saber se tem, né? E aí, definindo, você tem que excluir. Olha, apareceu lá que eu tenho uma intolerância a glúten. Você vai perdendo os cílios intestinais. Então, a pessoa fica ou com o intestino preso ou solto, mas ela faz uma má absorção de nutrientes, porque os cílios que eram responsáveis pela absorção diminuem de número. Mas digamos que, aí é uma teoria minha, tá? Vou contar para todo mundo agora. Digamos que eu não tenho uma intolerância genética à lactose, mas com o tempo eu comecei a ter sintomas. Por quê? Porque as células da periferia dos cílios são as que formam lactase. Se você perder cílios pelo glúten, você vai perder produção de lactase também. Então,
temporariamente, até você tratar esse intestino, você vai ter uma intolerância transitória também à lactose. Nossa, é Né? tão Embora complexo dizer e assim que eu não tenho problemas com glúten. O glúten, ele é inflamatório. Isso a gente sabe, né? E é interessante porque tem paciente que imagina que sempre vai ter dor de barriga. Não, eu já peguei meninas não. de 20 e poucos anos com perda óssea, nem menopausou. Ela Nossa. absorve mal o que ela come, Uhum. inclusive os componentes de osso, mas absorve mal tudo, né? É aquela criança, nossa, eu tive anemia a vida inteira. Meu cabelo tá e sou magra. caindo, né? Só que existem 2 genes que a gente faz aqui para ver a intolerância a glúten e intestino, mas tem um terceiro gene para glúten que no Brasil não dosam. E isso é muito interessante, que não tem nada a ver com o intestino. Porque às vezes o gastro, é muito comum eu receber paciente, não, meu gastro disse que não, porque eu posso comer que eu não tenho nada. Primeiro que o gastro fez uma colonoscopia, ele não tem microscópio no olho, né? Para ver troca celular e tal, não tem como. Mas esse terceiro gene pode dar, pasme, rinite, enxaqueca, dores articulares, fibromialgia, labirintite, tontura, Várias. problemas de pele. Então, eu tive rinite a vida inteira. Tô com fibromialgia, parei de comer, acabou. Não precisa nem fazer exame, né? Diminui a inflamação, vai diminuindo vários dos sintomas mais Mas recorrentes, por né? causa do glúten, aquilo ali não é só pelo processo inflamatório. Claro, ele vai piorar a situação. E nem sempre eu tenho tudo, mas alguma coisa aparece, né? Então é legal fazer check-up, é bem interessante. Eu tenho uma pergunta padrão que eu faço para vários dos entrevistados, que é assim: todo profissional, principalmente quem já tem experiência, lembra e sente no coração um dia, um momento, um paciente, um atendimento, um tratamento que você fez e que você sentiu que ali era o seu lugar no mundo. Você fala, não, Deus me colocou no mundo para estar fazendo isso. Esse é o meu jeito de mudar a vida das pessoas, mudar o mundo. Tem algum caso que você tenha, que você lembra, que te toca, que te emociona e fala, nesse dia eu senti a graça, assim, senti Na que mão eu... de Deus. ou o universo, aquilo que você acredita, ou mesmo você falou, eu tenho uma gente... paciente que, inclusive, é minha amiga. E ela ficou 10 anos sem ir no consultório, ela fazia botox comigo e ela não sentiu necessidade por 10 anos. E um dia disse que ela estava chateada em casa, à tarde, pensando em fechar a empresa. E pensou, estou tão chateada, quem sabe eu faço um botox com a Raquel e me dá um ânimo. Veja, 10 anos depois, tem um monte de profissional fazendo. O normal das pessoas é ir no que é novo, né? Vou experimentar aqui, ver se é legal, né? Se é diferente. Não, ela veio lá. E eu, quando a vi, eu fiquei pensando se eu pedia exame ou não. Pensei, ela pode interpretar mal, mas eu gosto tanto dela. Eu falei, escuta, você já fez um check-up? 43 anos. Ela falou, não, você acha que eu preciso, Raquelzinha? Eu disse, lá em casa a gente faz até nas crianças, então vamos fazer. Descobriu um câncer de estômago, ela não tinha sintoma, ela queria perder 4 quilos, ela não tinha perda de peso, ela não tinha dor. E depois que o gastro operou, chegou no pé da cama e falou, viu, mais 20 dias não tinha o que fazer. Então, até hoje, quando a gente se encontra, é para comemorar. E quando ela me falou que estava com câncer, eu disse, você não vai morrer disso. Porque um anjo foi buzinar no seu ouvido, dizendo, vá lá. Poderia ir em qualquer lugar, ninguém ia pedir exame. Eu mesma, né? Ficou na dúvida. Fiquei na dúvida, assim, porque eu pensei, parece que eu quero empurrar a consulta. Não é isso, é porque eu gosto dela, me importo, né? Não é o lado comercial. Eu acho que o dinheiro é uma consequência do teu trabalho bem feito, né? Você faz medicina porque você ama aquilo ali, porque é duro. Então, ali é muito evidente, às vezes, sabe, isso. É evidente quando, por exemplo, teve uma outra paciente que falou que tinha insônia. E a irmã juntos se dão super bem. E o normal do médico seria ir atrás de causas de insônia, né? E eu falei, é que você, quando era criança, lá pelos talvez 8 anos, eu falei assim, não, você tem medo de dormir. É por isso. Da onde é que eu tirei isso, né, Andressa? Tá medo por quê? Não sei, eu acho que quando você devia ter tal idade, aconteceu alguma coisa e ela começou a chorar. Ela acessou uma memória, que ela foi abusada nessa idade, ela não lembrava. A pessoa já tinha morrido, era um parente. Ela pediu para a irmã sair, ela disse, eu lembrei de uma coisa agora. Então, às vezes, Deus faz algumas coisas, chame de Deus, do que quiser, O Espírito para Santo você se mesmo, livrar, para você se curar, porque a cura é você colocar aquilo para fora e acabar com o assunto, né? Então, é aquela história que existe um tempo na vida, eu realmente acredito nisso. Chega um tempo que chega. Já deu, né? E acho que é o caso mesmo. Existe. Eu acredito que todo médico tem ali o seu anjinho ajudando. E acredito também que os remédios que a gente dá não são apenas remédios. Eu acho que sempre tem uma energia, uma intenção, um amor que vai em cada comprimido, em cada
coisa que você faz, porque você muda a vida da pessoa, né? E ela está se entregando a você, veja, ela confia tanto em você, que ela está dando a saúde, o rosto, expondo a vida, os problemas, os traumas, né? As O bem mais relações. precioso, né? É. Para você cuidar. E nessa relação de confiança tem uma perguntinha padrão também que eu acho que você vai gostar. Assim, existem muitos profissionais que a gente convive, que a gente é atendido e tudo, mas sempre tem algum profissional que marca. Tem algum professor, algum colega, alguma médica amiga que para você você olha assim, você fala que pessoa maravilhosa, que profissional maravilhosa. Eu entregaria minha vida para ela cuidar o resto da vida. Minha Eu saúde, acho que Cascavel tem vários profissionais que são exemplo, né? Mas tem um que já partiu também, que para os pacientes, para os colegas e para mim foi um mestre, que foi o Dr. Álvaro Rabelo. Não conheci. Porque o Dr. Álvaro era um clínico geral e no segundo ano de faculdade eu fui acompanhar, eu chegava nas férias, eu ficava entediada, né? Porque o ritmo para quem estuda medicina, daí chegava aqui e não tinha o que fazer na época. Então eu ia pedir para ele se eu podia acompanhá-lo no consultório e ele não se negou. E eu estava muito crua, né? Então ele me ensinou a fazer diagnóstico de cachumba. Lembro bem que eu cheguei depois em Curitiba, a gente foi para a enfermaria, eu fiz um diagnóstico, todo mundo, né? E ele foi começar a me ensinar a examinar um abdômen. E eu olhei para ele sentadinho lá, uma humildade, um homem que sabia muito. A maior biblioteca de Cascavel era dele. E ele estudava todos os dias, sabia outras línguas, era uma sumidade. Recebia tanto os pacientes, quanto colegas, quanto laboratoristas com o mesmo amor, com a mesma humildade, sabe? Como se ele não soubesse muita coisa. E aí ele foi me ensinar, eu olhei para ele e disse, doutor Álvaro, eu vou sentir o que tem aqui dentro, porque eu mal conseguia definir o que era fígado. Disse, filha, como se você tivesse olhos nas pontas dos dedos. Cada vez que eu vou examinar alguém, eu lembro dele me falando. Então ele me ensinou muito, assim, não só a medicina, né, a clínica médica, quanto o que é ser um médico de verdade, né? Porque isso muito se perdeu. Né? Aquele carinho que ele tinha com as pessoas, aquela sensibilidade de ver quando a pessoa tinha alguma dificuldade, inclusive financeira, era muito comum. Ele devolvia o cheque no meio a secretária entregava a receita, a pessoa ia embora e o dinheiro da consulta estava dentro. Então, isso era uma coisa assim que, né? Extraordinária. Extraordinária. Olha, foi uma das histórias mais bonitas desses profissionais que eu ouvi até agora. Fantástico. Muito legal. Tem pessoas que marcam a vida. E eu fico sempre pensando, quando eu conheço alguém assim, que eu quero fazer algo na vida também para deixar um legado. Não é só o trabalho, não é só a gravação, não é só a beleza, histórias o aparecer. Assim, né? Porque eu tenho uma paciente que eu amo muito também. E depois de 25 anos, um dia eu falei, nossa, você é tão bonita. Ela tem 80 anos. Falei, você é tão bonita. Ela falou, meu pai, quando ele foi prefeito em Chapecó, ele era um homem muito bonito. Falei, nossa, minha mãe nasceu lá. Mas uma relação que ela me ama como uma mãe. Nossa, inacreditável, assim. E naquele dia, depois de 25 anos, eu descobri sem querer que a minha avó materna foi a madrinha de batismo dela lá em Chapecó. Se veja como a vida une, né? Depois de tanto tempo. Eu nunca tinha conversado isso com ela. Então, assim, a gente diz, olha, de certo, daí o nosso amor é antigo, né? Porque que bacana, né? Quando a gente manda carinho e cuidado, as coisas vão vindo, né? E é incrível quanto o mundo é pequeno. Tem tantos casos, histórias de mundo pequeno. Esse é um, né? Mas se a gente for procurar na vida, tem muitos, né? Muitos. Uma vez eu tava em Dubai, na praia em Dubai, e uma criança sozinha, sem família, nada. E lá não pode encostar na criança dos outros, né? Ah, meu Deus. E daí eu fui e falei inglês com a criancinha e ela respondeu em português. E daí eu falei pra ela, em Dubai, no hotel que era assim, pouquíssimas pessoas no hotel. Naquela hora na piscina não tinha quase ninguém, porque lá a galera não tem costume, eles não acham bonito biquíni, praia, eles não acham legal. E daí eu fui chamando a criancinha pra sair da água, assim, sai da praia, vamos aqui curtir e tal, vamos entrar no hotel. Entrei no hotel, quase ninguém na piscina por ali, e a criancinha. Quem que é seu pai, quem que é sua mãe? Achamos a família dela. Daí a mãe dela, ela saiu, a gente tava dormindo e foi na praia. E daí começamos a conversar, você é do Brasil? Sim, sou do Brasil. De onde você é? Do Paraná. Eu também. De onde você é? De Cascavel. Não pode. Eu também. Juro pra ti. Era um casal de uma família daqui de Cascavel. E daí ela falou, meu marido é o filho do fulano, talvez você conheça. Eu falei, sim, conheço. Eu conheci os primos, conheci. A minha personal era a madrinha da bebê. Olha. A vida tem uns presentes. É um mundo muito pequeno. Uma certa ocasião também, fui atender em Curitiba. Eu atendia lá semanalmente.
E a dona da clínica virou minha segunda mãe. Eu digo que eu adotei ela como mãe de coração, né? Faz 3 meses que ela morreu. E a filha se tornou minha irmã, que é a Mônica, criadora do Clube da Alice, em Curitiba, que é uma super comunidade, né, virtual. Então, esses presentes, né? Hoje, depois dos 50 anos, minha irmã fazendo psicologia de Skell, eu tenho que entrevistar pessoas de mais de 50. Você é a primeira. Ok. O que mudou depois dos 50? Então, é justamente isso. As dores físicas começam, né? Uma coluna, uma artrosezinha no pescoço, uma coisinha, a tua energia cai um pouco. Mas as dores psicológicas diminuem porque você vê outros valores, né? Você tem outras prioridades, talvez. Isso é Também bacana. um preparo Então, diante quando da me vida. falavam de maturidade, eu achava que não era uma coisa tão impactante, mas é sim. Muda muito. Muda muito. E eu acho que é muito gostoso para as mulheres que vão para o teu consultório se sentirem identificadas. Porque, por exemplo, eu posso até, por exemplo, conversar contigo, mas só você sabe o que você conhece, o que você sente como uma mulher da sua idade, como uma mulher que já viveu, que já experimentou, que já amadureceu tudo isso. E né? às vezes Eu acho uma que deve ser palavra muito muda a gostoso. vida de alguém, né? Claro, não, e uma maneira como vê também, né? Por exemplo, como uma médica da minha idade vê a vida é uma experiência, uma maturidade. Daqui 10 anos, uma médica de 40 anos é uma experiência, uma maturidade. Uma médica da sua idade, da sua experiência, E não já é só a sabe idade, né? mais. Nesta área, que nem eu digo da estética. Às vezes eu faço um orçamento para uma paciente, um plano de tratamento faz 2, 3 meses. E ela agora vem e diz, olha, eu quero começar a fazer... Não, aquilo já mudou. Porque eu já tenho outras informações, tem coisa melhor agora. É muito rápido. Essa coisa de internet, de mundo globalizado, isso acelerou demais as coisas. Tem um procedimento novo no teu consultório, né? Endolaser. O endolaser eu ainda estou estudando. Não estou bem certo se eu quero fazê-lo. Quais Porque são sempre o método tem são tem prós, tem contra, né? O que eu tenho gostado muito é de fazer bioestimulador de colágeno, não de uma maneira tradicional com cânula, mas uma mesoterapia com microagulhas. Eu tenho uma pistola eletrônica, que daí você não volumiza o rosto. Você vai tratar a flacidez, hidratar, tratar rugas finas, pescoço e tal. Sem marca e sem aumentar o tamanho da face, que tem paciente que já tem traços pronunciados ou que ela não quer mudar o formato do rosto. E aí você consegue um resultado muito bacana. Gosto muito, muito, muito de mesoterapia, que foi uma das coisas que eu comecei a fazer 33 anos atrás, mas eu não tinha microagulha, eu não tinha pistola eletrônica, era manual, eu não tinha bioestimulador de colágeno, a coisa era bem diferente. E a gente tinha resultado, imagine agora, né? E o gerenciamento de pele dá um resultado extraordinário, né? Não, e tem que fazer, né? Só que hoje a gente tem uma visão que não é a pele só que você está enxergando. Existe a base da pele, né? Onde essas células estão mergulhadas. É tipo numa papinha, que é a matriz extracelular. E hoje a gente tem, por exemplo, o Skin Booster, a gente achava que era só para hidratar a pele, e hoje a gente sabe que ele nutre essa matriz, essa papinha onde as células ficam. E isso faz toda uma diferença, você pensar de baixo para cima na musculatura, nesse meio extracelular, no colágeno, é toda uma sequência na reposição hormonal, no que você come, porque a pessoa me fala, quanto tempo vai durar? Depende de genética, do sol, do filtro solar, do que você come do teu estresse, da atividade física, engloba tanta coisa. Muita coisa, né? Muita coisa, mas a Raquel tem assunto, papo, experiência, história pra gente fazer 10 podcasts. Eu adoro isso. Fica difícil escolher qual assunto, né? Porque pra quem assiste também, escutar quem conhece, quem sabe, quem faz, é muito gostoso. Sabe que vai ser gostoso também? A gente fazer nossa dinâmica agora. Agora nós vamos para uma parte da entrevista em que a gente vai sortear assuntos. Onde os médicos ficam ansiosos. Aqui são vocês que ficam com o diagnóstico a receber. Sorteia um assunto aqui pra gente falar uma pergunta aleatória. É uma coisa dourada, que bonita. Ai, a perua dentro de mim já curtiu. Já brilha. Eu sou bem perua também, eu amo. Moda. Falei, olha, chamei. Moda. O assunto moda, pra nós mulheres, é algo que a gente... Eu já tive um entrevistado homem que tirou moda. Não, essa pergunta não é pra mim. Sério? Mas pra nós mulheres, acho que estilo, a gente é uma expressão, né? Você tem uma expressão de estilo forte, né? Você sabe que eu já fui muito mais consumista que hoje. Hoje eu tô naquela fase de desapego, né?
Eu guardo peças assim que eu gosto, mas na verdade eu gosto de quase todas, Andressa, tem um problema. Você gosta Então de hoje criação. assim, eu compro quando eu olho para aquilo, essa é diferente, acho que é eterna, é uma coisa que eu gostei muito, mas já não faz. E acho sim que a pessoa tem que ter uma identidade, né? Sim. Você tem um ícone? Olhar para ela e dizer, olha, essa aqui é a cara dela. Né? Às vezes eu digo às minhas fornecedoras, elas ligam, chegou uma peça que é a sua cara. Sim. Né? Eu percebo que teu estilo é personalidade, levemente. Ai, eu gosto de coisas tudo, extravagantes. E eu já vi também. você com algumas peças que eu olhei e falei assim, eu queria uma será que ela dessas. comprou, Isso. né? Eu gosto. E eu gosto de coisas com presença. Aquela coisinha, aguinha de salsicha, meio sem gosto, meio sem sal, não é muito minha praia. Eu gosto de uma coisa com personalidade. A gente tem, mas para casar com aquela outra peça, né? Claro, tipo equilibrar, uma blusinha né? básica e tal. Isso. Mas eu gosto Tem um de coisa ícone, uma diferente. pessoa que na moda pra você olha e você fala, ai, essa pessoa Você eu sabe gosto. que eu acho que Ou que não, você vê sabe ela por vira e quê? mexe. Na verdade, eu gosto de tudo, né? Eu tenho vários estilos. Eu gosto do jeans, eu gosto do rasgado, eu gosto do clássico. Tá, é complicado. Sério, eu acho que você pode até gostar de ver. Gosto de Mas tudo. pra você usar, eu sempre vejo uma peça com mais presença. Um cabelo, Você não me pegou nos finais de semana, então. Você me pegou disfarçada de médica. Muito. Largada que eu digo assim, um jeans rasgado, adoro. Sério? Eu tenho desde jaqueta com asa de anjo pintada atrás. E tenho as coisas clássicas, né? É que você trabalha com essa beleza. Tenho vestido imitando smoking e tenho... Você trabalha com beleza, com inovação aquariana, O que você gosta, muito né? difícil usar no dia a dia é sapato baixo, acho que eu nem tenho. Se tiver 2 pares. E tênis, o tênis eu uso para ir para academia. Eu vou fazer uma trilha, mas não. E fico pensando, será que com a idade eu vou ter que parar de usar salto? Não me imagino. Eu não sei caminhar. Com 13 anos, Raquel. Mas então, eu não sei caminhar sem salto. Meu pé tem o formato do salto já. E acho confortável, não tenho isso de desconfortável. Não. Às vezes eu tenho, mas eu troco o tamanho do salto e vai embora. Eu tô numa idade que agora, esse aqui achei que não é confortável. Vou doar. Agora eu não me apego mais muito, não. Eu vou te dar meu endereço. Você todo pequenininho. Dá pra fazer 3, essa é a vantagem, né? Vamos sortear mais um? Boa sorte. Vamos fazer um bem divertido. Vinho e gastronomia. Eu adoro. Aí tem outro dado meu. Então, às vezes eu penso que eu tenho que fazer alguma coisa para sair do foco da medicina para eu não estressar demais, né? E eu sou meio assim de pensar 20 assuntos ao mesmo tempo. E daí, o que eu fiz? Fiz pós-graduação na FAG, 1 ano e meio em chefe. Olha que delícia! Então, eu adoro. A minha mãe brinca que se eu cozinhar tudo que eu tenho de livro e revista lá... 3 vidas, 3 encarnações. Vidas, não vai dar certo. Então, eu adoro. O vinho é uma coisa que faz poucos anos que eu comecei a tomar. Também tenho curtido bastante. Mas aí também eu sou eclética, porque eu gosto do vinho, mas eu gosto muito de caipirinha. E não é com vodka, isso aqui. Eu tenho muita coisa brega em mim, e essa é uma. Eu gosto da cachaça. Não, brega não. Brega é não ser você mesma. Eu lembro bem de um jantar que uma amiga falou, olha, cada uma leva a sua bebida preferida. É uma amiga que tem um apartamento super luxuoso. O que aconteceu? Claro, todo mundo chegou com a sua Chandon e eu com limão, saquinho de açúcar e velho barreiro. Mas todo mundo tomou minha cachaça, tá vendo? Vou contar pra você um caos meu, então, que eu também já dei uma dessa, mas fui eu. Respeitei meu ser interior. A partir de você acharam chique. Fizeram uma festa na minha escola uma vez e falaram pra levar a sua comida favorita. Ai, meu Deus, o quê? E daí as crianças levaram brigadeiro, levaram bolo. E eu lembro que naquela época a minha comida favorita era bolinho de arroz molhado no feijão. Meu Deus, você não levou isso pra escola? Levei isso. Eu estudava no Santa Maria. Não, era assim. Você levava bolinho? Era o que eu mais gostava de comer. A minha avó fazia bolinho de arroz e ela dava pra mim um potinho com o caldinho e eu molhava o bolinho de arroz no... Você levou isso pra escola? Eu levei isso pra escola. Garanto que eles comeram também. Não, acho que nem... Não lembro. Isso eu não lembro. Eu só lembro que a minha professora... Ela falou, você trouxe isso? Daí ela falou, você trouxe isso pra brincadeira? Daí eu falei, sim, é o que eu gosto. Mas eu, na maior ingenuidade, aquilo eu tava feliz de poder mostrar pros amigos. E tem comidas que são um carinho, falou, não é? E sim, pra mim, aquilo era, na minha cabeça de criança, aquilo era o que eu queria. E eu lembro como se fosse agora. Minha avó caprichava, ela deixava fritar bem. O arrozinho por fora, onde fritou, ficava durinho, ficava crocante. Será que hoje você achar tão gostoso?
tenho que pedir pra ela fazer pra eu saber. Porque Graças a tem Deus ainda tenho coisas avó. que eu lembro, assim, tipo o tal do suspiro colorido, né? Ah, não tem gosto de nada. Eu estudava na Auxiliadora, que era pertinho da minha casa, e não tinha cantina. Olha como eu sou velha, cara. Existia um carrinho, o cara levava lá o pastel, sonho, e tinha o suspiro, a Maria Mole, tarará. E eu, cada dia, queria um suspiro, um amarelo, o branco. Para mim, tinha sabores Rosa. diferentes. Aí, chegando na vida adulta, um dia, paramos num boteco de estrada, disse, olha que vou comprar aquela delícia. Era tudo o mesmo gosto, um gosto de isopor, de Gosto de papelão, nada. de Uhum. outras horrorosas. Então, será que você ia gostar do bolinho ainda? Ah, o bolinho Não é sei. bom, fritura, fala sério. Fritura, né? Bom, é bom, Mas eu bom. lembro, sabe o que que a professora, ela ficou na dúvida se ela servia para os amiguinhos ou não, e ela serviu. Ela Sim. ficou na dúvida se aquilo tinha levado de lanche ou se era Ou para se era o que brincadeira. você mais Porque ela olhou para gostava. mim, será que essa criança gosta disso, gente? E realmente eu não era muito, eu não gostava, até pouquíssimo tempo atrás, eu não gostava da textura do brigadeiro. Eu não Olha. gosto de coisa seca, tipo um bolo, uma coisa assim. Eu gosto de Uhum. coisa gelada, sabe? E daí, para mim, quando eu era criança, mais do que nunca, eu gostava mais de Comida de salgado. verdade, né? Isso. E levei. Você com a tua pinga e eu com o meu Nossa, bolinho eu de com a arroz. pinga, mas a pinga foi uma coisa recente, não foi de... E também não tomo muito, sabe? Ah, porque você é consciente, É. né? Não é por consciência. Aí Do também que não vai tem fazer no muita corpo e graça, tal. não. Não Acho gosta? que eu vou bebendo. Eu acho que o lance é sentar com seus Conversar. amigos. Por isso que eu não gosto de ambiente muito barulhento. Porque eu gosto dessa coisa aqui, de trocar história. Gente, isso é muito legal, né? Olha, essa do bolinho de arroz foi ótima. Conta mais uma história aqui pra nós, Raquel. Carros. Carros. Você é Aí apegada? outra coisa que não. Nunca. Não, nunca tive um sonho. Eu lembro que de criança, essa foi outra história que eu lembro, que a gente era pequenininha, eu sempre fui meio esquisita mesmo, né? Porque as meninas, eu ia lá na casa da minha madrinha, né? Estavam lá com a sua bonequinha e elas falaram, ai, quando eu crescer, casar, né? E as bonequinhas. E eu olhei para aquilo e pensei, meu Deus, tipo o Circo dos Horrores, eu nem queria entrar naquele quartinho. Pensei, não, quando eu casar e comprar um carro vermelho conversível, quando eu crescer, comprar um carro conversível vermelho. Coincidentemente, hoje eu tenho um carro vermelho, não é conversível. Mas para mim o carro é um meio de transporte, eu acho que você tem que ter conforto e segurança. Mas aquela coisa de, eu olho para o meu carro e penso, eu deveria trocar, mas, cara, não me dá oficina, não tem quilometragem. Para que eu vou trocar? É para mostrar para os outros? Então, eu acho que aquilo não é a minha primeira opção. Não. Pra você ver, Prefiro né? viajar. Eu já sou uma mulher que gosta. Não, eu gosto. acho bacana, gosto. Mas, eu vou batalhar esse ano porque eu quero... Não. Não, talvez É até eu vou me gostoso. pôr a É uma pensar leveza. agora Não, nisso, não, né? nem se sei. coloque. É uma leveza também, sabia? Porque é daí uma coisa... o marido também hobby. tem, da gente... Vai embora. Ai, que gostoso, né? Cada um tem a sua característica. Meu carro é da cor de sua blusa, quase. Sério, extravagantíssimo. Mais uma perguntinha pra nós, mais duas, na verdade. Agora uma, depois outra. Família. Como Família, é a eu já falei composição? quase tudo, né? Não, como que é a composição da sua família hoje? Você tem um filho, tem enteados? O meu pai é falecido, a minha mãe é viva, né? Mora aqui em Cascavel. Tenho uma única irmã, a gente nunca discutiu na vida. Nós fomos até entrevistados na KTV uma vez sobre irmãos que não brigam, porque ninguém acreditou naquilo, mas é verdade. E tem um filho, que é o Giancarlo, que vai fazer 18 anos agora em agosto, um gigante de 1,90 m. Sou suspeita, né, mas eu acho ele lindo, claro, que pretende ser advogado, né? Como avô, como o pai dele é advogado também em Curitiba. E tem um amor, né? O dono do meu coração, que é um cara espetacular, que é o Gilmar, que é parceiro, que é gentil, que é divertido, que é engraçado. E a gente... Acho que fomos feitos um para o outro mesmo. Então, É gostoso minha essa rotina sensação de alma é gêmea, essa. né? Adoro meus enteados também, então eu não tenho problema nenhum. Acho que eu estou muito em paz, assim, uma fase muito boa. E você tem mais integrantes na família? Alguns integrantes eu já conheci. Você não tá esquecendo ninguém, não? Tem meu ex-cunhado, meu Não. cunhado Os atual. integrantes E tem o peludos. peludo, tem o Fofoca, que é meu Spitz, verdade. Ele é diabético, tadinho, né? Usa a insulina de manhã e à noite. Mas é uma paixão, né? É gostoso, um filho, né? ele é muito Um gostoso. bebezinho. E tem o Joey, que você não conhece também, que mora na casa do meu namorado, que é também um Spitz branquinho, mas aquele ele se acha, ele é muito pequeno, mas ele se acha um pitbull. É, bem Eu engraçado. conheci o cachorrinho da Raquel porque eu achei engraçado o nome. Falei, Fofoca. De onde Meu você tira filho esse nome? tinha um urso de pelúcia,
quando ele era pequeno, que ele chamou de fofoca. Ele dizia, mãe, e aí aquela fase da criança de ver desenho e tal, se eu pudesse realizar um sonho meu, acontecesse um milagre, era o fofoca criar a vida. E essa foi uma história também muito louca. Um belo dia ele estava com depressão, com 11 anos, e o psiquiatra disse que eu tinha que dar remédio, porque aquilo para mim foi o punhal no meu coração, né? E daí eu disse, vou comprar um cachorro. Eu disse, que cachorro você gostaria? Ah, um Spitz. E ia ser um feriado na quinta-feira, eu iria a Foz do Iguaçu. E era 11 horas da noite, vendo foto de cachorro na internet, de canil que vendia cachorro. Ele disse, esse aqui é o meu sonho. Nossa, ele é maravilhoso, ele tem isso, ele tem aquilo. Olhei, criador, Cascavel. Disse, nossa, né? Escrevi lá, desculpa o horário, 11 horas da noite, mas você ainda tem esse filhote disponível? Ninguém respondeu. Bom, fui para Foz, e eu nunca tinha visto que no caminho tinha um canil, né? Um cara que criava, e a foto de um Spitz. Minha amiga que estava comigo disse, quer parar agora, achar o cachorro do Jean? Eu falei, não, estou esperando me responderem aqui, na volta a gente para, se né, não tiver aquele, vou levar um outro e vai se apaixonar do mesmo jeito. Cheguei naquele canil ali, e daí o criador disse, olha, eu só tenho fêmea. Eu disse, ele queria um macho. Ele disse, na verdade eu tenho um machinho lá dentro, eu tirei do canil porque uma médica veio buscar de Curitiba. Mas ela disse, se você não vender até sábado, eu levo. Ele disse, mas hoje é quinta. Vou buscar para você ver. Vamos lá fora. Quando ele veio com o cachorro. Amor. O fofoca, né? Era o cachorro que eu já queria, que eu estava esperando a resposta. Não Nossa, era que de mundo Cascavel, pequeno. era de Santa Helena, né? Santa Teresa. Santa Teresa. E era aquele cachorro que a gente tinha escolhido entre milhares de cachorros. Daí eu digo que o fofoca também foi direcionado para o meu filho. E daí ele só criou vida. É o tal do urso que criou vida, é o fofoca. E nunca mais meu filho tomou um remédio para depressão. Porque aí ele teve, né, um sentido para a vida dele. Tinha um filho para criar. Eu sou a avó do fofoca, não sou a mãe. Eu achava que você era mãe. Eu não sou, eu sou a mãe do Joe, eu sou a avó do fofoca. Ai, que delícia. Ele é uma gracinha mesmo. Ele é muito amoroso. Muito Fofoca bonitinho. nunca mordeu ninguém. Ele é um anjinho. Fofoca é do bem. O meu coco é um pouquinho mais terrível. Não. Acho que sai meio puxado pro dono, né? Sei lá, dizem as más línguas. Vamos a mais uma perguntinha. Essa tem que caprichar, que é a última? Não sei. Vamos ver. Seguindo. Tadá! Fascinação. Fascinação. Nós, seres humanos, temos uma coisa que sempre desperta o nosso... É algo diferente. É algo que, por exemplo, se você estiver tomando café da manhã no hotel, alguém estiver falando daquele assunto perto, você não consegue não ouvir a conversa. Algo que se você vê numa vitrine, você tem que parar para ver. Algo que se você vê aquela característica em alguém, você sente, sabe? Aquela vibe diferente, aquela energia. Tem uma coisa, alguém, um objeto, um tipo de comportamento que fascina você? Eu sou fascinada por tanta coisa. Tanta coisa me chama a atenção. Desde a gastronomia, a história das pessoas, entrar em igrejas e museus. Na Itália foi uma piada, porque eu queria entrar em todas as igrejas. Eu curto muito, Coisas antigas. Não só antigas, na verdade, assim, tipo a minha casa. Eu tenho uma casa que cada cantinho tem história, né? Hoje sentei lá, estava olhando no meu WhatsApp, olhei, assim... Eu tenho a taça de champanhe da minha avó paterna, eu tenho o cálicezinho da avó materna, o ferrinho que a minha bisavó usava com carvão para passar roupa, copinhos das viagens que eu faço, né? Copinhos, chiqueirinhas, imãs de geladeira, o crucifixo lá quando eu fui para Aparecida. Tudo tem uma história. Amigos que me dão peças de família, eu acho isso o máximo do amor, porque você tem uma peça de família, copos de conhaque, por exemplo, ganhei de uma amiga, que, né, não, meus filhos não vão valorizar, não dão bola, porque você vai cuidar. Isso eu acho 10, né? Eu acho que talvez a tua fascinação, então, seja a respeito do significado por trás. Os significados, essa coisa, né? Sabe? Algo Gosto muito. Com história, com um valor, Gosto além do que muito. você consegue ver. Eu acho que talvez seja essa a tua fascinação. As pessoas em si. Ontem eu me peguei assim, eu fui fazer compra no mercado. E quando eu passava as compras, eu passei 2 receitas de macarrão para a caixa que estava me atendendo. Ela amou aquilo, porque ninguém tem isso, essa empatia, troca, né? E essa coisa, assim, a vida da gente tem que ter sabor, né? De todos, eu acho. Assim, você tem que dar colorido, sabor, né? Senão, que graça que tem? Passa seja o dia, com comida, né? seja com hormônio, seja com risada, seja com amigos, com história. Você tem que colorir a vida, né? Você colore, senão, daqui a pouco passou. Eu não vivi, porque é assim, né? Você tem uma vez, uma psicóloga me disse, escuta, se projete daqui 10 anos mentalmente. Se você não fizer nada por você,
Vai ter mudado? Vai para pior. Vou continuar insatisfeita, né? Só que 10 anos passa assim, André, e não volta. As pessoas têm que ter essa consciência que é agora, né? Então não tem por que sofrer, não tem por que chorar, tem que colorir a vida. Eu acho que é isso mesmo. Vida muito colorida. E você coloriu nossa entrevista demais hoje, muito Raquel. legal, Que né? delícia Gostei receber muito, você. gostei Gostou muito. da experiência? Muito, muito, muito. Eu queria poder falar mais sobre você. Acho que eu quero te também. receber Eu acho de que nós novo. vamos ter, porque ó, sobrou quantas aqui? Sobraram várias. Não tinha mais Vou uma ter só que para voltar, acabar? Vou ter que Pra gente deixar um gancho já para uma próxima entrevista. Conta mais uma história mais raquelística uma pra gente. história, né, das minhas, fora do padrão. Minha casa, já falei da minha casa. Minha casa é isso. Mas eu tenho uma pergunta, acho que relacionada. Sua casa? Não, acho que é a sua clínica. Por que tua logotipo é uma maçã? Eu achei Aquilo isso foi tão diferente, engraçado. bonito. Aquilo uma vez, Dr. Reni Cecílio, a gente montou uma clínica, que é uma casa muito bonita ali dos Bilibil, né? Agora é uma conheço. clínica de oftalmologia. E o Dr. Reni ali atendia não neuro, ele fazia ortomolecular e fazia muito bem. E eu ia fazer estética, obesidade, essas coisas, né? E aí a gente chegou à conclusão que o oxigênio, ele oxidava a maçã, assim como o ser humano, radicais livres e tal. E a Keila Lima, que também trabalhava com fotografia, minha amiga, tinha um livro de fora do Brasil que tinha essa imagem, a gente gostou, porque tinha tudo a ver. E ficou, né? Que bacana. Daí o Reni parou com a ortomolecular, gosto muito dele também. E ficou aquela logo Nossa, da que maçã legal. que oxida, como a gente também, né? E eu achei diferente o propósito, porque a maçã tem muita história, né? É. Tem Newton, tem Adão e tudo, Eva, tem toda a beleza E você vê que feminina, a coincidência curva, eu a ainda cor. colocar aquelas maçãzinhas, nem foi por causa da logo. Foi Não? Não. Eu tinha Eu certeza que achei era aquilo por isso. tão gostoso. E depois você olha um lanchinho bacana, né? Pra você ver que como faz parte da tua história, É. você vê e acha normal. Pra mim, que cheguei lá, o primeiro impacto foi, olha uma maçã. A maçã tem a beleza, tem a vida, E tem o muita fruto gente proibido, achou tem um tudo. carinho aquilo, uma coisa. É um doce, né? Eu acho Não, que eu tô falando da imagem da a maçã. imagem. Da hora que eu vi a maçã ali, eu falei, cara, que comunicação casada, sabe? Mas foi isso, foi... E a maçã Foi tem muito a dali ver que com você. veio. Feliz, leve, fresca, sabe? Gostosa, todo mundo gosta. Todo mundo não, os magros. Você já viu o gordinho falar assim, Ai, vontade de comer uma maçã. nossa, hoje eu tô com um ataque de maçã? Não, isso é coisa de gente magra, Andressa. Pode ser. Maçã. Eu gosto da maçã porque ela estimula pra você falar, sabe? Você se sente destruindo E aquela alguma pequenininha, coisa. ela é muito doce, é muito gostosa, né? Ai, que É, doce muito você, legal, muito Raquel. legal. Obrigada Você pela sua também. entrevista. Espero que você tenha gostado. Amei. Vamos fazer um convite pro pessoal de casa Pois seguir você no é, Instagram. isso, Claro. Os nossos seguidores aqui do podcast, do YouTube, do Spotify, encontram a doutora Raquel Camargo e o perfil da clínica dela lá no nosso perfil. A gente vai deixar os arrobas e os links para vocês conhecerem um pouco mais a respeito dessa profissional incrível, que foi uma delícia receber no nosso Amei podcast também. de Muito hoje. obrigada pelo Seja convite. sempre viu? bem-vinda, Vou ter viu? mais histórias. Aquela vez que eu fui lá conversar com a Deus, a gente deu risada sobre ela e os bolinhos de arroz da avó. E eu vou esperar um convitinho pra gente tomar uma caipira e ouvir mais histórias vamos, suas. sem Eu dúvida. gosto de caipira, tá? Eu Pode também, ser? tá bom. Pode, tranquilo.